Olá, tá começando mais um painel regional aqui pela telinha da Rede Família. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o desembargador Samuel Hugo Lima. Ele é nascido na Argentina. Samuel tem 66 anos, é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica aqui de Campinas, com mestrado em Processo Civil pela Universidade Paulista. Foi aprovado o primeiro concurso para a magistratura da 15ª Região, tendo tomado posse como juiz substituto em outubro de 1989. Foi promovido em 1992, exercendo aí a titularidade de varas do trabalho em Jabuticabal, Jaú, Campinas e Hortolândia. Foi presidente da Amatra no biênio de 95-97, tomou posse também do cargo de desembargador em outubro de 2008. E teria mais um monte de coisas para a gente listar, porque o currículo é enorme. Muito obrigada pela participação aqui no nosso painel regional. Olá, Juliana, uma grande alegria estar aqui no painel regional e eu acho que o tribunal tem que fazer isso, prestar contas à sociedade, a que veio, do que está fazendo e dos seus projetos. Muito obrigada pela presença, viu? Bom, doutor Samuel, vamos começar falando da demanda do TRT, Quais são as principais demandas atuais? As nossas principais demandas normalmente são as verbas rescisórias, aviso prévio, 13º, férias vencidas. Nós temos muitos processos discutindo dano moral, equiparação salarial, basicamente esse... E agora tem um tema que está movimentando bastante o Justiça do Trabalho, são os danos materiais e morais decorrentes do acidente do trabalho ou de alguma doença ocupacional. Infelizmente a gente vê muitos casos de pessoas que dizem que desenvolveram as doenças, principalmente psicossomáticas, por conta do trabalho, enfim, o período da própria pandemia, dependendo do trabalho exercido, algumas categorias sofreram demais, A categoria médica, enfermeiros, enfim, o estresse passado por essa turma toda realmente fez com que várias doenças aparecessem. E esse próprio girar do nosso dia a dia, a gente está fazendo muito mais coisa ao mesmo tempo, e isso acaba, de fato, afetando a saúde das pessoas. Mas para a gente entender como é que funciona o dia a dia do TRT, se a gente falasse em movimentação processual, o que a gente poderia mensurar para quem está em casa entender quantos processos vocês atendem ali, se é que a gente pode dizer que é por dia? O volume é absurdo. Nós recebemos cerca de 250 mil processos por ano e nós somos cerca de 150 varas distribuídas no interior de São Paulo. E no segundo grau nós temos mais 55 desembargadores, ou seja, o processo começa na primeira instância, onde se é discutido se ele tem direito ou não tem direito, produz a prova, ou ouvir testemunha, ou fazer perícia. Se as partes não concordarem com a sentença, aí vem para o Tribunal Regional do Trabalho. É outra fase. Nessa primeira fase, uma fase mais próxima da parte, Então o juiz toma o depoimento. Já em segundo grau, é apenas o desembargador e o advogado da parte. Então, é outro estilo, inclusive, de advocacia, um pouco mais, digamos, mais técnico. E o senhor percebeu, que ao passar do tempo, as pessoas estão indo atrás dos seus direitos, as pessoas estão buscando mais, esses processos até, quando a gente chega na questão de processo mesmo, para buscar os seus direitos, as pessoas estão tendo mais conhecimento do que é lei realmente? Eu acho que, inclusive, essa é uma das funções da TV, É de prestar contas do serviço. Nós temos, por incrível que pareça, depois da reforma trabalhista, nós tivemos um decréscimo do número de ações e agora está aumentando pouco a pouco. Por exemplo, no ano passado, no primeiro grau, tivemos um acréscimo de cerca de 11%, 12%. Já no tribunal, cerca de 20%. Aí você vai até estranhar, escuta, se o primeiro grau foi 11, como o tribunal ficou 20? Significa que os juízes de primeiro grau estão trabalhando mais. E mesmo na pandemia, a justiça continuou funcionando. Então, por exemplo, 1, 2 semanas depois do começo da pandemia, nós já começamos a fazer as audiências telepresenciais. Então, primeiro grau, o juiz passou a ouvir testemunha por intermédio do computador. E é interessante, nós tivemos caso, por exemplo, que a testemunha estava cortando cana. E sabia, horário tal, para prestar o depoimento. Como seria anteriormente? E talvez hoje se o juiz determinar.
ele teria que parar a atividade, aliás, nem ia trabalhar. E já ia para o fórum para prestar o depoimento e depois voltaria. Agora, com a audiência telepresencial, ele para de fazer o corte de cana, presta o depoimento e volta para a atividade. Então, às vezes, é motorista profissional. Ele faz o seu serviço, chega a hora, ele para num posto, dá o depoimento e segue viagem. São novos tempos. Eu estranho porque, como você falou, eu tomei posse em 89, era outro tempo. Mas a gente tem que sobreviver às alterações. E essas mudanças, né, além de facilitar a questão do horário, da disponibilidade, às vezes uma das partes está fora do estado, não tem essa oneração de vir até o local onde vai acontecer a audiência e fazer essa parte de forma online, né, ou híbrida ali, parte presencial, parte online, caso isso seja necessário. Às vezes pode até no hospital, né, tá impossibilitado de comparecer na audiência, não precisa se mais ficar adiando, né, dá para fazer isso de forma online. Isso deixa também, principalmente as testemunhas que ficam ali mais apreensivas, né, com toda aquela situação, um pouco mais à vontade na hora de prestar o depoimento, né, porque está em casa, está ali protegida por um computador, né. Interessante pergunta, Juliana, porque veja, as alterações que nós tivemos. Então, às vezes eu tenho um processo que corre em Campinas e a testemunha mora em Manaus. Como seria antigamente? Eu teria que pegar o processo, fazer uma cópia do processo, mandar para o juiz de Manaus, o juiz de Manaus iria ouvir a testemunha, iria voltar. Ou pior do que isso, a testemunha mora em, sei lá, Miami. Eu teria que fazer uma cópia do processo, mandar para o Ministério de Relações Exteriores, que ia mandar para... né? Agora não, ele para e presta o depoimento. E a gente está se acostumando a se relacionar com o celular. Então, assim, eu passo o recado para a família, eu faço minhas brincadeiras usando o celular, e quando eu vou prestar um depoimento, para mim é uma coisa normal. Então, é interessante que, como eu disse, eu sou um sessentão se reinventando todo dia, né? Eu confesso que, no primeiro momento, eu achei que seria melhor esse contato pessoal. Mas, por incrível que pareça, as partes estão ficando mais à vontade, prestando depoimento com o seu celular na mão, do que perante o juiz. E veja, quando ele vai ao juiz, tem toda aquela cerimônia, às vezes o local é o opressor, o juiz fica sentado numa mesa um pouco acima, e às vezes ele não presta um bom depoimento. Né? E já o celular não, ele está no seu ambiente normal, tranquilo, ele se sente à vontade até para dizer a verdade. Exato, e sem prejuízo ao processo, né? Porque cabem todas as regras, tá? Testemunhas não podem mentir, nem no presencial e nem no online. Não muda nada. Então não tem prejuízo ao processo, né? Realmente só facilita essa parte mais burocrática mesmo, que é necessária acontecer por conta do que se trata de uma audiência, né? Não dá para ter erro ali, precisa tudo acontecer certinho para que a justiça de fato seja feita, né? Se a gente fizer um ranking dos assuntos que vocês mais trabalham lá, né? Que vocês mais têm que resolver. Você falou de questão de pagamento de férias, né? 13º. Eles estão ocupando o primeiro lugar ou, nesse passar de tempo, o senhor percebeu que algumas outras questões vêm se sobressaindo? Está começando a aumentar muito o processo sobre danos morais, e aí a justiça tem que tomar muito cuidado, porque, de repente, tudo virou um dano moral. Então eu tenho que tomar cuidado para não banalizar esse tema. Por outro lado, é um tema que não se discutia anteriormente. Então, anteriormente, o que se pensava é o seguinte, olha, da porta para dentro da empresa, você tem que fazer o que determinarem. E veja, na realidade, não é nenhuma novidade. A Constituição de 88, a Constituição anterior, já falava em dignidade da pessoa humana. Então, na realidade, não é um direito novo, mas é a parte exercendo o seu direito de forma mais efetiva. Então, dano moral tem aumentado muito de doença ocupacional. E aí tem um ponto importante, que às vezes se fala assim, não, a justiça do trabalho é protetiva. E, de fato, a legislação ela é protetiva, sim. Mas a importância do empregador se preparar na área preventiva. Então, fazer o pagamento da forma correta, registrar corretamente o horário, ele preenchendo tudo que a legislação permite, ele não vai ter problema. Né? Claro, ter ação faz parte do dia. Então, o fato de ter uma ação não é nada ofensivo, nada disso. Mas é uma mudança de mentalidade, ou seja, os empregados estão
tendo ciência dos seus próprios direitos. E nós tivemos um problema há um tempo atrás, que eram as listas negras, ou seja, entrava com a ação, ficava queimado, e o tribunal proibiu essa lista negra. Então, de certa forma, a parte fica mais à vontade, que não vai sofrer uma vingança para o próximo processo, para o próximo emprego. Realmente, às vezes a gente tem medo, né? Muitas vezes até deixa de correr atrás do direito, sabendo que tem o direito, porque pensa, poxa, se eu entrar contra essa empresa, ou a próxima empresa vai ficar sabendo, talvez não queira me contratar, né? Aí, por outro lado, você fala, bom, mas se ela não quiser me contratar, é porque também está pensando em fazer a mesma coisa errada. Mas a gente precisa trabalhar, né? Sim. Então, infelizmente, às vezes, as pessoas acabam se submetendo a situações porque precisam do emprego, mas é importante saber que existe lei, ela tem que ser cumprida e a gente tem a justiça para julgar isso, né? Porque tem também alguns processos, né, alguns trabalhadores que acabam ali tentando levar uma vantagenzinha ou outra, mas não adianta, viu? Porque o processo vai correr, são provas, tudo isso que vai fazer com que a justiça de fato aconteça da melhor maneira, da maneira mais justa possível. E a internet, hein? Isso tem causado muito problema? Nós temos problemas decorrentes do trabalho em casa. Então, a ideia que se tinha no começo, olha, quem trabalha em casa não tem horário, não está subordinado ao controle. Pelo contrário, eu acho que é mais controlado em casa do que às vezes na empresa. Então, existem meios de controle e o que basicamente o entendimento é, olha, o trabalho em casa não significa nem que tem hora extra, nem que não tenha. Vai depender de caso a caso. Em alguns casos, de fato, não tem como controlar. Mas, na maioria dos casos, é possível fazer o controle, sim. E a jurisprudência, ou seja, os juízes, estão entendendo que é possível o controle, sim. E mais, interessante também outra questão, não é da jornada em si, é que o empregador tem que respeitar o tempo dele com a família, do empregado com a família. Ou seja, ele tem que ter a privacidade. O fato de trabalhar em casa não significa que ele tem que trabalhar o tempo todo. Então, aquelas mensagens do WhatsApp na madrugada, mensagem do WhatsApp fim de semana, nós estamos discutindo isso. Olha, é o chamado direito à desconexão. Ou seja, o empregado tem o direito, fora do seu horário de trabalho, ter respeitado a sua privacidade e o seu tempo de descanso. Aquela mensagem fala assim, olha, não precisa ler não, só para segunda-feira. Não é assim, não. É para ler e responder na hora. E tudo isso serve de prova, né? Sim. Os próprios aplicativos produzem essas provas, que são usadas no tribunal. Sim. O problema da prova digital hoje em dia. E tem outras questões até interessantes. Será que no meu celular registro onde eu estou, o que eu estou fazendo? Será que eu posso oficiar para a operadora para saber o que eu estava fazendo, onde eu estava? Aí vem os problemas, olha, mas eu estou invadindo a privacidade desse empregado ou não? São questões novas que a gente está discutindo. Olhando para as questões atuais, né, doutora, a gente percebe que quando se fala em conciliação, é algo que ajuda as partes a resolverem mais rápido essa situação e ajuda também todo o sistema que está ali por trás, né? Porque quando tem uma conciliação, a gente não precisa seguir até o fim disso tudo, às vezes com tantas pessoas envolvidas. E vai acontecer agora a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, né? Do dia 22 ao dia 26 de maio. Como é que será essa semana? Olha, a minha geração de advogados ou juízes, nós somos preparados para a briga. Ou seja, o bom advogado é o que ganha processo. O bom juiz é o que dá sentença bonita. Mas o que nós temos que discutir é a quem interessa o processo. Interessa para o empregado ou interessa mais para o empregador? Para o empregado não interessa. Porque o que se discute normalmente no processo é o que nós chamamos de verbas alimentares. Ou seja, verba para comer, para pagar as contas do mês, para pagar as contas atrasadas. Então, quanto mais tempo demorar o processo, não interessa para o empregado. Mas também não interessa para o empregador. Porque nós temos a correção monetária. Esse processo vai subindo, vai crescendo, aí chega um tempo, ele é condenado a pagar um valor que às vezes ele reclama, escuta, mas se eu tivesse pago tudo, eu não pagaria isso. Né? Mas acontece que a duração do processo tem os seus encargos para pagar o perito, para pagar as custas processuais, despesas processuais, aí o processo acaba ficando caro. Então,
qual é o papel do tribunal? O papel do tribunal é aproximar as partes para que elas construam uma solução. Ou seja, nem sempre aquela solução do Poder Judiciário é a melhor decisão. Mas eles discutindo, chegam à melhor solução. Às vezes, eu consigo fazer o parcelamento do débito. E veja, o que eu tenho brincado é que o tribunal não está lá para referendar Black Friday. Ou seja, não é para chegar e fazer uma proposta qualquer, não. Tem que ser uma proposta razoável. O empregado também, ele tem que se despir e perceber o seguinte, olha, eu estou pedindo tal coisa. Eu tenho a prova a respeito disso. Às vezes o empregado vai iludido. Não, eu tenho direito a tanto. E chega no dia da audiência não se sabe o que acontece. Às vezes aquela sua boa testemunha, que você acha que vai resolver, antes de prestar concurso para juiz, eu advoguei por 10 anos. Então eu lembro, você falava com o cliente, ele falava assim, você tem testemunha? Quantas o senhor precisar, doutor? Eu tenho. Chegava no dia da audiência, trouxe testemunha? Não pôde vir. Ou seja, aquele direito que eu achava que eu tinha razão, eu posso até ter razão, mas eu só vou ter razão se eu provar esse direito na audiência. E mesmo a empresa tem certeza que tem boas testemunhas e chega na hora testemunhas. E é aquele problema que nós falamos no bloco anterior, de ficar nervoso na frente do juiz. Então, às vezes, a testemunha é excelente e ela fica nervosa e esquece de tudo. E, às vezes, é um dilema do juiz, né? É um dilema do juiz, por quê? Porque se eu tiver uma testemunha malandra, isso tanto do autor quanto do réu, o malandro não fica nervoso, o malandro não cai em contradição. E por incrível que pareça, quem ele é fala... persuasivo, né, para piorar a situação. Não, e o malandro ele é sedutor. Né? E já, às vezes, a testemunha está lá para dizer a verdade e chega na hora de dar um branco, ela esquece de tudo. Então, o fato de eu achar que eu tenho direito, eu vou ganhar tudo, tanto de um lado quanto do outro lado, às vezes na audiência tudo se muda. Então, daí a importância de fazer um acordo. E o que o Tribunal tem feito? Normalmente, ela incentiva a conciliação. E na próxima semana, de 22 a 26, nós teremos uma semana da conciliação. Ou seja, o Brasil inteiro é chamado a que as partes construam a melhor solução delas. E o judiciário, o papel é vigiar, verificar se tem fraude, se não tem fraude, e depois fazer executar caso o acordo não seja cumprido. E é interessante a gente falar essa questão da testemunha, né? Porque às vezes quem não tem a noção de como acontece um processo, claro que você tem as provas físicas, agora a maioria digital, né? Mas as testemunhas é que fazem toda a diferença, né? Porque quem está reclamando ou o reclamado tem ali a questão de até poder dizer algo que não condiza tanto com a verdade assim. Infelizmente existe. Existe essa possibilidade. As testemunhas não, elas precisam realmente falar a verdade. E aí fica realmente esse peso meio que terceirizado, né? Não é seu, é da sua testemunha de mostrar que o que você mostrou ali é verdade, né? Fazer essa prova ou contra-prova no caso de uma outra testemunha. Então, realmente, a conciliação ali acaba sendo a via mais curta, o caminho mais justo, porque não é, como o doutor explicou para a gente, uma questão de promoção. É justo o que realmente ali a justiça entende que vale-se a pena fazer essa conciliação. Então, é importante porque às vezes essa questão de ilusão de alguns advogados acaba levando muita gente a estender processos por 10, 15 anos e a pessoa chega no final e acaba perdendo. Uma desilusão. E aí perdeu-se tempo. E para as duas partes. Né? Para as duas partes, né? Se perde tempo e ainda assim faz com que todo o sistema por trás acabe perdendo tempo também, né? Exato. Bom, para a gente continuar aqui o nosso papo, hoje a gente está recebendo aqui o desembargador Samuel Hugo Lima, ele que é presidente do TRT da 15ª Região. Essa semana, né, essa semana de conciliação, como envolve o Brasil todo, o que muda dentro da dinâmica do tribunal para atender? Porque é uma demanda excepcional. Na realidade, a nossa preparação é antes, né? Preparando as pautas de conciliação, incentivando as partes. Veja, mesmo hoje não daria mais tempo, mas se você entrar no site do tribunal, www.trt15.jus.br, nós temos uma abazinha lá, conciliação. Mesmo que já tenha passado a semana de conciliação, nada importa. Eu quero fazer uma conciliação. Eu clico lá em conciliação, informo o número do processo e o juiz vai chamar as partes
durante o processo para tentar uma conciliação. Então, é uma semana interessante, porque a gente deixa aquela visão de julgar e passa para a visão de conciliar. E, às vezes, o juiz faz um papel de psicólogo. Às vezes, a parte só quer desabafar. Às vezes, você tem que ter paciência. A parte desabafa e depois... Eu já tive processo que o empregado chegou e falou assim, olha, eu só quero que ele peça desculpas. Eu não quero dinheiro, eles me tratou mal, eu quero que... Né? E, às vezes, o juiz tem que fazer esse papel do psicólogo. E é difícil para o juiz fazer até esse papel de psicólogo, porque nós temos pautas pesadíssimas. Né? Mas o juiz tem que se prestar atenção no que ele está fazendo e ter noção da importância na conciliação, na paz social da comunidade. Isso acaba fazendo com que todo mundo ganhe, né? Advogado ganha porque já tem mais tempo livre para outro processo, o pessoal todo do TRT também ganha, porque daí já dá para acelerar os outros processos e as partes também já saem solucionadas. Se me permite interromper, é interessante que os grandes escritórios, as grandes empresas, agora já fixam metas para os advogados, metas de conciliação. Interessante que é uma mudança de... Antigamente a ideia que se tinha é que as empresas não queriam conciliar. Agora não, elas perceberam que aquele passivo trabalhista não é interessante para ela. Então, agora os advogados têm meta para conciliar. Então, é uma mudança de visão. Eu acho que a gente está aprendendo isso com a vida, né? Sim. Às vezes a gente ficava ali dando tanto murro em ponta de faca, né? Por orgulho, muitas vezes, querer provar alguma coisa para alguém. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que não é bem assim, né? Vamos sentar, vamos conversar, podemos ter uma conciliação, podemos chegar no meio termo, no bom senso para todo mundo. Acho que o próprio ser humano vem trabalhando mais isso e, graças a Deus, que continue assim, que a gente possa continuar nessa humanidade mais maleável, que estamos precisando. Apesar de termos caminhado para isso, ainda temos um bom caminho a galgar aí pela frente nesse assunto, né? Neste ano, o TRT foi escolhido pelo CCJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para sediar o encerramento da Semana de Conciliação, recebendo em Campinas autoridades importantes. Como é que será essa parte do evento? Campinas, normalmente bate todos os recordes. O nosso tribunal é um tribunal que gosta da conversa. Como é um tribunal do interior, nós temos aquele lado meio caipira, né? De olho no olho, de conversar, de escutar. E, normalmente, a gente sai muito bem nas semanas de conciliação. O fato do Tribunal Superior do Trabalho ou do Conselho Superior da Justiça do Trabalho mandar um ministro fazer o encerramento demonstra, inclusive, a importância que a Justiça do Trabalho de Campinas tem no cenário nacional da conciliação. Então, é um momento importante. Eu vou celebrar alguns acordos com a Petrobras, ela vai desistir de alguns processos. Com a União, nós temos muitos processos contra a União, e são processos normalmente de terceirização. Então, ou seja, a União ela não contrata, a União, os servidores, no meu caso, por exemplo, eu sou estatutário, então se eu tiver alguma discussão, não será na Justiça do Trabalho. Mas, normalmente, a União contrata, por exemplo, vigilante, uma empresa de vigilância. E depois, essa empresa de vigilância não paga o vigilante, ou copeira, etc. e tal. Essa copeira vai entrar na justiça contra a sua empregadora e contra a União. E essas empresas têm quebrado. Quem acaba pagando no processo, é o caso da Petrobras também, é a tomadora do serviço. Então, é interessante que eles perceberam que, olha, não vale a pena essas ações de caminhão, porque ela vai ser responsabilizada. Então, faz o acordo, desiste do processo, desiste do recurso, e depois a própria União ou a Petrobras vão atrás das terceirizadas para cobrar. Então, já vai limpar muitos processos. E o importante não é só o acordo. Eu, tendo acordo, se resolvendo o processo por acordo, eu tenho tempo para cuidar de outros processos. Então, muda o nosso enfoque. Então, às vezes, são aqueles processos que ficam, no tempo que era processo de papel, processos volumosos, e que chegam no final, a União vai ter que pagar, a Petrobras vai ter que pagar. Então, essa semana vai ser importante até para mostrar que, olha, vamos conversar, vamos desistir, ver o que é devido, o que não é devido e tocar a vida para frente.
Vai desafogar com certeza aí uma fila enorme, né? Que por conta da demanda não tem como ser diferente, né? Às vezes as pessoas reclamam, entrei com um processo, demorou um ano e meio para acontecer a primeira audiência, aí vem talvez algumas adiações, Sim. ou qualquer outra situação, o próprio decorrer do processo mesmo acaba sendo moroso por conta dessa demanda toda, né? Não tem o que se fazer, não dá para fazer ali a toque de caixa, precisa-se realmente ouvir todo mundo, ler todas as partes, para que seja tomada a justiça da maneira certa. Apesar de toda a tecnologia, não tem como evoluir nessa questão. Não tem como acelerar essa parte, né? A tecnologia avança, mas para os mesmos juízes e menos servidores. Ano após ano tem as aposentadorias. Então a gente tem que achar uma solução criativa para resolver os processos. Falando em aposentadorias, né, nessa área, para quem quer aí, quem está pensando em fazer uma faculdade de Direito, quem tem meta ser juiz, é um caminho difícil a ser seguido? É um caminho árduo, vamos dizer assim? É um caminho muito árduo. É um concurso, aliás, domingo tivemos a primeira fase. Eu tenho uma primeira fase de teste e todas as fases eliminatórias. Segunda fase, Direito do Trabalho, Processo Civil. Se passar, você vai fazer uma sentença. De um caso como se fosse concreto, você tem que dar uma solução. E se passar, vai para a prova oral, que é a prova temida. O que eu gostaria de falar para quem está assistindo é que normalmente nós não preenchemos as vagas. Tá? O tribunal abre 20 vagas e preenche 15. Se eu fizer aquela conta, número de vagas, número de candidatos, eu falo, puxa vida, eu tenho que derrotar 50. Mas se eu levar em conta que as vagas não são preenchidas, eu estou lutando contra mim. Ou seja, se eu estiver preparado, a minha vaga está lá. Então, quem tiver interesse, vale a pena. Eu sou suspeito, eu adoro o que faço, já tenho tempo para aposentar e não quero parar, adoro. O tribunal me paga para eu me divertir, né? Então, quem queira fazer direito, faça. Não é um cargo só para quem tem dinheiro. Nós fizemos um exame com o perfil do magistrado e de famílias pobres. Então, a sua vaga está lá, estude e vai conseguir. Quem quiser aí uma carreira, né, bonita, uma carreira que faz a diferença na vida das pessoas. E quem tem medo de, às vezes, de enfrentar esse processo seletivo, a dica foi dada aqui, você contra você. Se prepare, porque eu tenho certeza que quem quer consegue, né? Consegue. Chega onde quer. Sim, com certeza. Bom, o nosso tempo aqui no nosso painel regional está acabando, infelizmente. Bate-papo gostoso, a gente ficaria aqui por mais tempo, mas estamos chegando ao final do nosso painel regional. Muito obrigada pela presença aqui com a gente, viu? Obrigado, Juliana, e parabéns por esse painel que é muito interessante, eu adoro assistir também. É gostoso demais, né? A gente bate um papo divertido e leve aqui. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo painel. Até lá. Tchau, tchau.